Mark observou Suzanne Peterson atirar as camisas sociais de Dale da janela do segundo andar. Uma camisola de seda, inconfundivelmente não dela, caiu esvoaçando numa poça úmida. A voz de Suzanne, rouca e áspera, cortou o silêncio da rua. Ele acha que pode fazer o que quiser. A cena deixou Mark gelado, sua vida respeitável desmoronando na calçada. O ar fresco do outono trazia o leve aroma de folhas queimadas enquanto Mark observava da varanda do outro lado da rua. Suzanne Peterson, uma mulher geralmente calma e serena, estava na janela do segundo andar. Uma camisa branca de Dale voou pelo ar, aterrissando amassada no gramado bem cuidado. Outra seguiu o mesmo caminho, depois uma calça como bandeiras de rendição contra a manhã ensolarada. Sua voz tensa e rouca pontuava cada arremesso. "Saia daqui, seu porco nojento!" Uma delicada camisola de seda, inconfundivelmente não de Suzanne, esvoaçava lentamente, prendendo-se brevemente em um roseiral antes de cair em uma poça perto da calçada. A visão dela, um toque de rosa íntimo contra o concreto úmido, transportou Mark 3 meses para trás, para um tipo diferente de desmoronamento público. Naquela tarde, ele estava debruçado sobre planilhas, com as luzes fluorescentes zumbindo sobre sua mesa no escritório regional. O cheiro de café velho e toner de impressora pairava no ar. De repente, sua porta se abriu bruscamente. Brenda estava lá, o rosto vermelho e manchado, os olhos arregalados e cheios de lágrimas. Seu cabelo loiro, geralmente impecável, estava despenteado, com algumas mechas grudadas na testa úmida. Ela não esperou que ele perguntasse. "Aquele filho da mãe me demitiu." Sua voz estava tensa, um tremor mal contido percorrendo-a. Mark quase derrubou a xícara de café, sua mão se movendo rapidamente para firmar a caneca de cerâmica e evitar que o laptop aberto caísse. "Te demiti? Brenda, do que você está falando? Você é a funcionária do mês, pelo amor de Deus!" Ele não conseguia entender. Brenda, que chegava antes de todo mundo e saía depois, que conhecia todos os clientes pelo nome. Ela entrou no escritório pisando duro, parando pouco antes da mesa dele. "Dale Peterson, o novo diretor regional. Ele me demitiu por não ter dormido com ele." As palavras pairaram no ar, pesadas e cruas. Ela engoliu em seco, com a garganta tremendo. "Ele começou com comentários bobinhos, sabe?" Ela começou, a voz adquirindo um tom amargo ao contar a história. "Brenda, você está elegante hoje. Inocente a princípio. Depois vieram as reuniões particulares no escritório dele, porta fechada. Sempre sobre estratégia ou avaliações de desempenho." Mark ajeitou os óculos no nariz, o olhar fixo nela. Tentou imaginar Dale, o novo funcionário da matriz, com o cabelo penteado para trás e ternos impecáveis, dizendo essas coisas. Parecia fora de lugar, mas não totalmente surpreendente. Brenda continuou, com a voz baixa e firme agora, um controle conquistado com muito esforço. "Então ele me chamou para o escritório dele na segunda-feira passada. Disse que haveria uma grande conferência em Chicago. 'Você vai para Chicago comigo,' disse ele. Ponto final. Eu disse que tinha planos, uma viagem em família chegando. Ele apenas deu um sorriso irônico. Mark sentiu o maxilar se contrair, um nó se formando em seu estômago. Ele tocou meu braço então, logo acima do cotovelo. "Vamos lá, Brenda," sussurrou ele. "Podemos fazer isso funcionar para nós dois." Mark quase podia ver, o gesto desdenhoso, a inclinação predatória. Tentei mudar de assunto, disse que estava ocupada com os relatórios trimestrais. Foi aí que ele ficou agressivo. Pegou meu arquivo pessoal. Disse: "Houve algumas irregularidades nos seus depósitos em dinheiro, Brenda." Ele ficou sentado, folheando as páginas, sem nem olhar para elas. O tipo de irregularidade que pode levantar sérias questões. Não só com a empresa, mas talvez com outras pessoas. Seus olhos desviaram por um instante, insinuando a ameaça silenciosa. O medo de que o marido descobrisse. Ele se aproximou, Mark. Cheirava a hortelã e perfume barato. Disse que eu não ia querer perder meu emprego por algo tão insignificante, algo que poderia causar problemas para minha família. Disse para eu pensar no assunto durante o fim de semana, que eu precisava escolher entre meu orgulho ou seu salário. Brenda prendeu a respiração. Fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos. Eu disse a ele o que ele podia fazer com a proposta, educadamente, mas com firmeza. Então, ele agarrou meu pulso com tanta força que deixou uma marca. Você vai se arrepender disso, Brenda, disse ele. Foi quando Linda, da sala ao lado, saiu, ouvindo a voz dele se elevar. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas com certeza o ouviu.
Brenda mostrou a Mark um hematoma discreto no pulso, uma descoloração arroxeada logo abaixo do relógio. Ele me soltou, levantou-se e disse que eu estava demitida por má conduta grave e insubordinação. Disse que eu tinha 2 horas para esvaziar minha mesa. Ela pegou o celular, os dedos tremendo um pouco enquanto o desbloqueava. Olha, ela estendeu a tela para ele. Uma série de mensagens de texto passou rolando. As primeiras eram inocentes, relacionadas ao trabalho. Depois, uma mudança gradual. Ansiosa pela nossa próxima sessão particular. Queria que você estivesse aqui comigo. E, finalmente, a última, enviada ontem. Reconsidere minha oferta. Você não vai encontrar uma melhor. O estômago de Mark revirou. As palavras eram frias, arrogantes e carregadas de um poder que Brenda não conseguia combater. Ele olhou para ela, para a humilhação crua estampada em seu rosto. Esse desgraçado acha que é intocável, murmurou Mark. Uma fria determinação se instalando em seus ossos. O que você sabe sobre Dale Peterson? Perguntou Mark a Brenda recostando-se na cadeira do escritório. O choque inicial com a história dela começava a diminuir, substituído por uma raiva mais fria e calculista. Ele precisava de fatos, algo concreto. Brenda fungou, enxugando uma lágrima solitária com o dorso da mão. Pessoalmente, não muito. Ele é casado com a Suzanne, sabe? Aquela com o corte de cabelo perfeito. 2 filhos, ambos no ensino médio, eu acho. Mora naquele condomínio chique com campo de golfe lá no leste, aquele com portão de entrada. Dirige uma BMW preta, modelo mais recente. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. Ele está na empresa há, 12 anos? Sempre falando de como recuperou todos os distritos que gerenciou. Aumentou os lucros em 2 dígitos, todas as vezes. Seu tom era carregado de sarcasmo. Mais alguma coisa? Algo estranho? Insistiu Mark com o olhar firme. Bem, Brenda hesitou. Depois continuou. Linda, da sala ao lado. Ela ouviu algumas coisas. Disse que uma garota chamada Lisa, do antigo distrito do Dale, comentou que ele era simpático demais. Sabe, como se ele estivesse fazendo as mesmas coisas lá. Ela puxou um fio solto do suéter. Linda também falou algo sobre discrepâncias de estoque no antigo distrito dele. Grandes discrepâncias. Mas elas foram escondidas antes da transferência dele para cá. A matriz só queria que os números parecessem bons, eu acho. Mark assentiu lentamente. As peças começavam a se encaixar, formando um mosaico de ambição corporativa e decadência moral. Ele era engenheiro de software por formação e sua mente trabalhava com algoritmos, depurando códigos. Dale Peterson era um bug e Mark pretendia descobrir exatamente a extensão da corrupção. Muito bem, disse ele com a voz monótona. Vamos começar com quem estamos lidando. Ele passou as 3 horas seguintes em sua mesa, o silêncio do escritório quebrado apenas pelo clique do mouse e o zumbido suave do ventilador do computador. Começou pelo básico. Registros públicos, documentos comerciais, redes sociais. Dale Peterson não foi difícil de encontrar. Seu perfil no LinkedIn era um romance de autoelogio sobre histórias de sucesso no varejo, repleto de jargões e fotos dele apertando a mão de executivos sorridentes. Ele se gabava do aumento dos lucros, da otimização das operações e do desenvolvimento de talentos. Não havia menção a queixas de funcionários ou às discretas saídas de mulheres. Em seguida, os registros de imóveis. Mark digitou o endereço de Dale, aquele que Brenda havia mencionado. Uma casa colonial de tijolos vermelhos, 4 quartos, 3 banheiros, em um terreno de meio acre com vista para o 18º buraco do campo de golfe. Comprada 3 anos atrás por pouco menos de US $600 mil. Era uma casa considerável, mesmo para um gerente regional. Mark fez as contas de cabeça. O salário de Dale era bom, mas esse tipo de prestação da hipoteca, mais 2 filhos no ensino médio e uma BMW, parecia um exagero. Então ele encontrou o Instagram de Suzanne Peterson. Era um desfile digital de bolsas de grife, fotos de férias e joias. Cada foto era meticulosamente selecionada. Suzanne sorrindo em uma praia no Havaí, uma pulseira de tênis de diamantes brilhando em seu pulso, Suzanne em um restaurante chique, um relógio caro, aparecendo por baixo do punho da camisa. Suzanne, sempre com uma bolsa de grife diferente pendurada no braço ou delicadamente apoiada no colo. Era um estilo de vida que exalava riqueza, um contraste gritante com o suéter surrado e o rosto ansioso de Brenda. Ele pegou o telefone e ligou para Brenda. Você pode voltar aqui?
Perguntou com a voz baixa. Encontrei uma coisa. Ela chegou 10 minutos depois, ainda com ar cansado. Mark girou o monitor. Olha isso, disse ele, apontando para uma publicação recente no feed de Suzanne. Era uma foto dela radiante com uma bolsa Hermès Birkin laranja vibrante em destaque no braço. A legenda dizia: "Me mimando, terapia de compras, Blessed Watcher." Brenda se inclinou para mais perto, com os olhos arregalados. Ela soltou um assobio baixo. Uma Birkin? Meu Deus, Mark, essa bolsa custa mais do que algumas pessoas ganham em 6 meses. Como diabos ele consegue essa grana toda? Sua voz, embora baixa, carregava uma nova onda de suspeita. É exatamente isso que pretendo descobrir, afirmou Mark, voltando o olhar para a tela. Um novo caminho se abrindo em sua mente. As peças não estavam mais apenas se encaixando. Começavam a formar uma imagem clara e perturbadora. Precisamos ligar para Linda, conseguir o número da Lisa. Ele sabia que precisavam rastrear esse padrão até sua origem. Mark discou o número de Linda. Ela atendeu no terceiro toque com a voz tensa e cautelosa. Alô? Linda, sou eu, Mark. Brenda está comigo. Oh, Mark, a Brenda está bem? Ouvi muita gritaria vinda do escritório do Dale naquele dia. E então, a Brenda simplesmente saiu, pálida como um fantasma. A preocupação em sua voz era genuína. Brenda pegou o telefone. Estou bem, Linda. Escuta, precisamos da sua ajuda. Você mencionou uma garota do último distrito do Dale Phoenix que teve alguns problemas com ele. Lisa, eu acho? Uma pausa. Então, Ashley. O nome dela era Ashley na época. Ela mudou depois de tudo o que aconteceu. Acho que agora ela usa Lisa. A voz de Linda baixou, sussurrada. Deixa eu achar o número dela. Mas escuta, Mark, Brenda. Ela ficou bem abalada. Disse que ele tentou colocá-la na lista negra. E o que aconteceu com você, Brenda? Não foi um caso isolado. Houve outros. 1 minuto depois, Linda mandou uma mensagem para Brenda com o número. Mark sentiu um arrepio. Não era o único. Pegou o celular de novo e discou, com Brenda ouvindo atentamente ao seu lado. A ligação caiu na caixa postal na primeira tentativa. Tentou de novo. Dessa vez, uma voz feminina cautelosa atendeu. Alô? Olá, meu nome é Mark. Começou ele, mantendo a voz calma. Sou colega da Brenda Miller. Ela trabalhou com o Dale Peterson aqui em Kansas City. Do outro lado da linha, ouviu-se um suspiro de alívio. Em seguida, uma pergunta rápida, quase frenética. A Brenda está bem? Ele ainda está fazendo isso? Ele a demitiu, Lisa, por ela ter recusado suas investidas, disse Mark diretamente. Ele pôde ouvir a mudança repentina na respiração de Lisa. Meu Deus, está acontecendo de novo, exclamou Lisa, com a voz embargada por uma mistura de raiva e resignação. Eu temia por isso. Ele sempre encontra lugares novos, mulheres novas. Você sabia disso? Perguntou Mark, com uma fria certeza se instalando em seu rosto. Você sabia disso? Ele fez exatamente a mesma coisa comigo, disse Lisa, soltando uma risada amarga. E não só comigo. Pelo menos outras 3 mulheres que eu conheço em Phoenix também fizeram isso. Acho que ele tinha um tipo. Mulheres confiantes que sabiam o que estavam fazendo. Ele gostava de destruí-las. A mente de Mark trabalhava a mil. Aquilo não era apenas um padrão de assédio sexual. Era um plano. Lisa, preciso que você seja completamente honesta comigo. Além do assédio, você alguma vez notou algo estranho no funcionamento da loja quando Dale estava lá? Algo que parecesse fora do comum? Um breve silêncio na linha. Então, a voz de Lisa, agora mais baixa, quase um sussurro. Você quer dizer, as entregas do fim de semana? O pulso de Mark acelerou. Conte-me sobre eles. Ele começou a agendar essas entregas especiais de estoque, explicou Lisa. Sempre aos domingos. Dizia que era para evitar atrapalhar o horário de pico, sabe? Quando a loja estava cheia. Mas era estranho. Ele sempre se certificava de que só estivessem presentes ele e outro gerente. Nunca a equipe completa. E a papelada. E a papelada nunca correspondia à mercadoria real. Como assim? A documentação nunca bateu, insistiu Mark, inclinando-se para a frente com o telefone pressionado contra a orelha. A entrega era um verdadeiro desastre, explicou Lisa, acelerando a voz como se uma represa tivesse se rompido. Eles listavam todos esses eletrônicos caros, roupas de grife de alta qualidade, relógios, coisas que sempre tinham muita procura, mas a maioria nunca chegava à área de vendas, nem mesmo ao estoque. Era como se chegassem e simplesmente desaparecessem. E qual a explicação de Dale? Ele sempre alegava que o produto havia sido danificado durante o transporte. Dizia que tudo havia sido dado como perda.
Ele mesmo cuidava de todas as reclamações, garantindo que ninguém mais as analisasse com muita atenção. Dizia que era apenas o procedimento padrão para itens de alto valor, mas o valor dessas baixas contábeis, Mark, era astronômico, muito acima do normal. E ele, como diretor regional, tinha autoridade para aprovar baixas contábeis de alto valor sem precisar da aprovação da matriz, ou pelo menos era o que ele alegava. Parecia criar um rastro documental conveniente para ele simplesmente fazer as coisas desaparecerem. Mark sentiu uma onda fria de compreensão o atingir, um padrão de abuso, uma teia de enganos e uma operação financeira suspeita. Estava tudo interligado. Tem mais, disse Lisa, baixando ainda mais a voz, como se estivesse compartilhando um segredo que não ousara contar a ninguém. Eu o vi depois de algumas entregas de domingo. Não estava na BMW dele. Ele dirigia uma van diferente, sem identificação. Parecia uma van de trabalho normal, sabe? E algumas vezes eu o via em um depósito perto da loja, aos domingos. Ele parecia suspeito, sempre olhando em volta como se não quisesse ser visto. Mark sentiu um choque de clareza gélida. As peças se encaixaram com um baque nauseante. A van sem identificação, o depósito, as baixas contábeis de alto valor. Não se tratava apenas de danos no transporte. Dale não estava apenas assediando mulheres. Ele estava desviando estoque, usando o sistema para transferir ativos da empresa para o próprio bolso. As mercadorias danificadas nunca foram danificadas de fato, elas foram roubadas. Lisa, disse Mark com a voz tensa e determinada. Obrigado, de verdade. É exatamente disso que precisávamos. Ele podia sentir a energia contagiante de Brenda ao seu lado. Temos o que precisamos para derrubá-lo. Assim que desligou, Mark se virou para Brenda. Certo, disse ele puxando o laptop para mais perto. Vamos começar a trabalhar. Eles iniciaram sua própria investigação minuciosa. Mark acessou relatórios financeiros internos da empresa e registros de remessas, usando seu acesso autorizado como engenheiro de sistema sênior para extrair dados relevantes do antigo distrito de Dale. Brenda, ainda afiada por sua experiência em gestão de estoque, sabia exatamente o que procurar. Eles passaram horas vasculhando planilhas, cruzando informações de manifestos e analisando minuciosamente notas fiscais de descarte. Os números não mentiam. A história de Lisa foi corroborada com uma precisão assustadora. Identificaram um padrão claro de inúmeras baixas contábeis por mercadoria danificada, que coincidiam perfeitamente com o período em que Dale trabalhou em Phoenix. Itens grandes e de alto valor, televisores de tela plana, laptops de última geração, relógios de grife, artigos de couro caros, eram consistentemente declarados danificados sob a gestão de Dale. O volume era impressionante, muito além do que qualquer loja normal costumava ver. Encontraram faturas de serviços de descarte de uma pequena empresa desconhecida. Os valores cobrados pelo descarte de mercadorias supostamente danificadas eram excessivamente altos, quase como se estivessem compensando algo além da simples remoção do lixo. Isso sugeria uma propina ou, talvez, um pagamento pela remoção do estoque roubado. Brenda encarava a tela, o rosto imbuído de incredulidade. Meu Deus, Mark, olha só isso. Ele não só arruinou vidas, ele construiu uma fortuna. Todas aquelas bolsas chiques, a casa, não era só o salário dele. Ele vem roubando sistematicamente da empresa, de todos nós. A dimensão do engano de Dale era avassaladora. Um testemunho de sua audácia e da confiança cega da empresa. Sua raiva anterior havia se intensificado, adquirindo uma ponta de aço. Mark recostou-se, passando a mão pelos cabelos. Muito bem, disse ele. Encontramos o padrão. Agora precisamos pegá-lo em flagrante. Provas que o liguem diretamente a isso, aqui, em Kansas City. Ele começou a vasculhar os cronogramas de entrega internos da loja atual de Dale. Foi preciso alguma astúcia, acessando os manifestos dos fornecedores e cruzando-os com os registros internos de recebimento. Finalmente, ele encontrou uma entrega especial de domingo programada para o próximo fim de semana, um grande carregamento de roupas e eletrônicos da nova coleção, o tipo de mercadoria de alto valor que Dale costumava selecionar. Na manhã seguinte, Mark dirigiu-se a uma loja de artigos para hobby nos arredores da cidade. Saiu de lá com um pequeno drone discreto, equipado com uma câmera de alta resolução. Passou a tarde no quintal de casa, praticando o voo, familiarizando-se com os controles e garantindo que conseguiria capturar imagens nítidas sem ser detectado. Mais tarde naquela noite,
Ele e Brenda discutiram os riscos. Não se trata apenas de fazê-lo ser demitido, Brenda, afirmou Mark em voz baixa. Se ele está fazendo isso, é um criminoso. Confrontar um homem assim, ou mesmo apenas observá-lo, pode ser perigoso. Brenda encarou-o com os olhos duros. Ele precisa pagar pelo que fez, por tudo. Não só por mim, mas por Lisa e por todos os outros que ele prejudicou. E pela empresa. Ele precisa pagar. Sua determinação, forjada na humilhação, agora era temperada por um propósito claro e inflexível. A manhã de domingo chegou, fria e calma. O céu estava roxo escuro, os postes de luz ainda projetando sombras longas e fracas sobre o estacionamento vazio da loja. O carro de Mark estava estacionado a 2 quarteirões de distância, parcialmente escondido por um bosque de pinheiros raquíticos atrás de uma lanchonete que só abriria dali a 2 horas. Brenda estava sentada ao lado dele, agasalhada com um casaco pesado, segurando uma caneca térmica. O ar no carro estava carregado de uma tensão silenciosa. O zumbido do motor era o único som. Às 6h17 da manhã, um grande caminhão de entregas entrou ruidosamente na área de carga e descarga, suas luzes brancas rasgando a penumbra. Dale Peterson saiu pela porta dos fundos da loja, seguido por Stan, um gerente mais jovem e com aparência nervosa do departamento de eletrônicos. Como Brenda havia previsto, eles eram os únicos 2 presentes. Hora do show, murmurou Mark, com os dedos já pairando sobre o controle do drone. Ele ligou o pequeno aparelho, cujas hélices giraram suavemente antes de decolar silenciosamente. Guiou-o lenta e cuidadosamente, posicionando-o bem acima da doca de carga, longe o suficiente para não ser notado, mas perto o bastante para que sua câmera de alta resolução capturasse tudo. A transmissão do drone, exibida em uma pequena tela acoplada ao controle remoto, mostrava Dale e Stan orientando o motorista do caminhão. As caixas foram descarregadas na doca. Então Stan começou a separá-las. Algumas caixas foram para o depósito da loja. Outras, visivelmente maiores e com etiquetas de marcas como Sony e Apple, foram meticulosamente direcionadas para uma van branca sem identificação, estacionada fora do campo de visão do motorista. Mark deu um zoom na imagem e a nitidez foi impressionante. Ele conseguia ler as etiquetas e ver os códigos dos produtos. Eletrônicos de alto valor, exatamente como Lisa havia descrito. Dale, impecavelmente vestido mesmo para aquela operação antes do amanhecer, supervisionava, apontando ocasionalmente sua voz baixa demais para ser captada pelo microfone do drone, mas seus gestos claros. Ele e Stan trabalhavam em ritmo ensaiado, movimentando a carga ilícita. Dentro da van, empilharam cuidadosamente as caixas e em seguida puxaram uma lona grande e escura sobre elas, ocultando as evidências de qualquer olhar desatento. O motorista do caminhão de entregas, alheio a tudo, terminou sua tarefa e partiu, voltando ruidosamente para a estrada principal. Assim que o caminhão desapareceu, Stan entrou na van branca e saiu da doca de carga. Um instante depois, Dale o seguiu em sua BMW preta reluzente, com os faróis cortando a escuridão que se dissipava. Eles estão se movendo, disse Mark, ligando o próprio motor. Ele arrancou devagar, mantendo uma distância segura, deixando a van de Stan e o carro de Dale liderarem o caminho pelas ruas tranquilas e arborizadas do meio-oeste. A cidade estava apenas começando a despertar. Um corredor solitário aqui, um carro de entrega de jornais ali. Ninguém prestou atenção aos 3 veículos em procissão. A van os levou a um depósito discreto nos arredores da cidade, um conjunto de unidades metálicas sem graça cercadas por uma cerca de arame. Stan parou em frente a uma das unidades e destrancou a porta com cadeado. Dale estacionou seu BMW um pouco mais atrás, ainda observando. Mark enviou o drone novamente, pairando discretamente sobre o depósito. A câmera capturou Stan movendo cuidadosamente as caixas roubadas da van para o depósito. Dale se aproximou, observou por alguns minutos e deu um tapinha nas costas de Stan. Após uma breve troca de palavras, Dale enfiou a mão no bolso, tirou um maço de dinheiro e entregou a Stan. Stan assentiu, guardou o dinheiro no bolso e voltou ao trabalho com os movimentos mais energizados. Mark pousou o drone com cuidado, recolhendo suas delicadas pernas. A transmissão de vídeo era cristalina, incontestável. Cada segundo foi capturado. O desvio da mercadoria, a transferência para a van, o depósito, o pagamento. Brenda apertou a mão de Mark com força, os dedos frios, mas firmes.
Seus olhos, fixos na tela do controlador do drone, expressavam uma mistura de medo e triunfo. Nós o pegamos, sussurrou ela, a voz quase inaudível. Mark assentiu com a cabeça, o olhar ainda fixo na gravação. Ainda não, corrigiu, sentindo uma fria satisfação no estômago. Mas temos o que precisamos para começar. Os próximos passos eram cruciais e muito mais perigosos. Você deve estar se perguntando como Mark e Brenda usarão essas provas para derrubar um homem poderoso como Dale e quais outros riscos terão que correr. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Na segunda-feira seguinte, Mark e Brenda estavam sentados em frente a uma mesa de conferência polida, diante de 2 advogados corporativos de semblante severo e uma representante de RH rígida. O laptop de Mark estava aberto, exibindo as imagens do drone, meticulosamente editadas com marcações de tempo e closes do rosto de Dale Peterson, do pagamento a Stan e das etiquetas específicas nas caixas. Ao lado, Brenda havia disposto as evidências reunidas, a declaração juramentada de Lisa, as cópias das mensagens incriminatórias de Dale e as anomalias financeiras que haviam descoberto em seu distrito anterior. Mark falou com calma e objetividade, narrando a sequência dos eventos. Primeiro, apresentou as imagens do drone, deixando que as inegáveis evidências visuais falassem por si. Em seguida, relacionou-as aos registros financeiros, ao padrão de baixas contábeis e ao relato em primeira mão de Lisa sobre o assédio repetido e os envios de fim de semana em Phoenix. Ele concluiu com a experiência angustiante da própria Brenda, as mensagens de texto e a ameaça física. A representante de RH, uma mulher chamada Sharon, pigarreou. Essas são, sem dúvida, acusações sérias, Sr. Davis, Sra. Miller. Ela olhou para o advogado. E este vídeo é convincente, mas o advogado, um homem de cabelos finos e penteados para trás, inclinou-se para a frente. No entanto, Sr. Davis, Sra. Miller, embora o vídeo de vocês seja sugestivo, ele carece de uma cadeia de custódia direta. Não podemos provar definitivamente que aquelas caixas específicas eram propriedade da empresa, nem que não foram legitimamente danificadas durante o transporte, como o Sr. Peterson certamente alegaria. E sem uma investigação oficial, as alegações da Sra. Miller, embora perturbadoras, não são corroboradas por outras queixas diretas de funcionários aqui em Kansas City. Mark sentiu um arrepio de pavor. Estavam minimizando a situação. Temos a declaração da Lisa, rebateu ele, apontando para o documento. De uma funcionária de outro distrito, há 3 anos, respondeu o advogado com desdém. E uma que mudou de nome. Isso poderia ser interpretado como uma ex-funcionária insatisfeita. Ele fez uma pausa, um sorriso corporativo ensaiado surgindo em seus lábios. Propomos uma investigação interna completa. Será confidencial e minuciosa. Garantiremos, é claro, que o Sr. Peterson seja informado da gravidade das acusações. Ele será colocado em licença administrativa até a conclusão do processo. Brenda bateu com a mão na mesa, um estalo seco ecoando na sala silenciosa. Você vai deixar ele se safar de novo, não é? Sua voz estava rouca de fúria. Você vai simplesmente enterrar isso, fazer desaparecer para proteger a imagem da empresa, exatamente como fizeram em Phoenix. Mark agora entendia tudo claramente. A empresa não estava interessada em justiça, estava interessada em minimizar os danos. Uma investigação interna significava uma morte lenta e silenciosa para a verdade, uma forma de evitar escândalos públicos e batalhas judiciais. Eles não agiriam com firmeza sem uma pressão pública esmagadora ou um caso criminal irrefutável que levaria meses, se não anos, para ser construído. Ele olhou para Brenda, sua mente já calculando novas possibilidades. Eles não vão fazer isso, disse ele com a voz fria. Não assim. Ele se inclinou para mais perto dela, baixando a voz para que só ela pudesse ouvir. Precisamos tornar isso pessoal, atingi-lo onde mais dói, na reputação dele, na vida que ele construiu com tanto cuidado. Brenda zombou. Vou vazar para a imprensa? Conseguir que apareça no noticiário da noite? Não. Mark balançou a cabeça. Muito amplo, muito fácil para eles distorcerem. Precisamos de algo mais direcionado, mais preciso. Ele relembrou sua pesquisa, o perfil inflado de Dale no LinkedIn, a casa luxuosa, o feed caro de mídia social de Suzanne. O ego dele é do tamanho do Texas. Essa é a fraqueza dele. Vamos usar isso contra ele. Ele fez uma pausa, um plano ardiloso se formando em sua mente, baseado na história inicial de Brenda.
Lembra do que você disse quando veio ao meu escritório pela primeira vez? Sobre as roupas íntimas femininas nas mensagens de texto do Dale? Os olhos de Brenda se arregalaram ligeiramente, um lampejo de compreensão misturado com apreensão. Você não está pensando em envolver a esposa dele? Suzanne Peterson, confirmou Mark com a voz fria. Ele mora naquele condomínio chique com campo de golfe, não é? E ela fica desfilando com aquelas bolsas de grife no Instagram. Ela parece se importar muito com as aparências. Toda essa fachada que ele construiu depende da cumplicidade dela, ou pelo menos da ignorância dela. Ele explicou seu plano. Vou até a loja, aquela perto da casa dele. Vou comprar o mesmo tipo de calcinha que ele mencionou nas mensagens, aquela que ele estava tentando te convencer a comprar. Brenda olhou para ele com uma expressão que misturava choque e compreensão crescente. Vamos mesmo envolver a esposa dele nisso, Mark? Ele nos arrastou para isso, Brenda, respondeu Mark com o olhar firme. Ele arrastou a Lisa, ele arrastou o Stan, e ele vem arrastando esta empresa pela lama há anos. Já passou da hora de ela saber com que tipo de homem está casada. E talvez, só talvez, seja ela quem finalmente o fará pagar. Mark executou o plano com a precisão de um engenheiro depurando um sistema complexo. Dirigiu-se a uma loja de roupas femininas, não as boutiques sofisticadas que Suzanne frequentava, mas a uma loja de departamentos de preço médio que Dale provavelmente considerava para seus encontros casuais. Encontrou a marca e a cor que Brenda havia mencionado nas mensagens de texto de Dale, um tom delicado, quase inocente, de rosa blush. A vendedora mal notou sua presença enquanto ele pagava em dinheiro e saía, sentindo a pequena sacola pesada em sua mão. Naquela tarde, ele esperou Dale sair para fazer um recado rápido. A vizinhança estava silenciosa, o ar calmo. Mark havia calculado o momento perfeitamente. Ele entrou na garagem de Dale, notando que o BMW estava destrancado, um descuido comum naquela vizinhança rica e confiante. Abriu a porta do passageiro, pegou a cueca dobrada cuidadosamente no console, não escondida, mas também não à mostra, apenas escondida sob uma pilha de moedas e recibos antigos, exatamente onde uma esposa poderia procurar distraidamente. Fechou a porta suavemente e desapareceu, sem deixar rastros. Do seu laptop, Mark enviou um e-mail anônimo para Suzanne Peterson, com o assunto conciso, sobre seu marido, Dale. O corpo da mensagem era breve, factual e desprovido de emoção. Mencionava seu caso extraconjugal e seu hábito de guardar presentes no carro. Incluía uma citação direta de uma mensagem de texto de Dale para Brenda, uma frase particularmente grosseira sobre reconsiderar sua oferta, e indicava a localização do depósito onde Dale escondia seus ganhos ilícitos. Ele assinou simplesmente, um vizinho preocupado. Mark observava da sua varanda parcialmente escondida pelos arbustos de lilás crescidos demais, um livro aberto nas mãos, mas os olhos fixos na casa de Dale. O SUV preto de Suzanne entrou na garagem pouco depois das 5 horas. Ela saiu, pegou a correspondência e caminhou em direção à porta da frente. Ele a viu parar, lendo algo na mão, a denúncia anônima. Ela ergueu a cabeça bruscamente, os olhos percorrendo imediatamente as ruas vazias, parando então no BMW estacionado na garagem. Seu passo acelerou. Ela abriu a porta do passageiro do BMW exatamente onde Mark a havia deixado. Inclinou-se para dentro, de costas para ele, obstruindo sua visão por um instante. Então ele a viu endireitar-se, com um pequeno pedaço de tecido rosa na mão. Ela abaixou a cabeça, examinando-o. Quando finalmente ergueu o olhar, sua expressão já não era mais serena. A confusão se transformou em uma careta de traição, e então se transformou em uma fúria fria e implacável. Ela bateu a porta do carro, o som ecoando de forma antinatural na quietude da noite. Na manhã seguinte, tudo aconteceu. Mark observava da varanda novamente como fizera 3 meses atrás. A mesma janela do segundo andar. Suzanne Peterson, com os cabelos geralmente impecáveis despenteados e o rosto inexpressivo, começou a jogar as roupas de Dale no gramado. Uma camisa social, depois uma calça, depois uma camisola de seda. Desta vez, a pequena peça rosa que ela encontrara no carro foi a última a cair, aterrissando quase perfeitamente no centro do gramado. Seus gritos, roucos e ásperos cortaram o ar da manhã. "Seu porco nojento, saia daqui!" Atraídos pela comoção, os vizinhos começaram a se reunir. Os celulares já estavam em mãos, gravando. A humilhação pública que Dale tão merecidamente conquistara estava sendo exposta para todos verem.
Poucos minutos depois, o som estridente de uma sirene anunciou a chegada da polícia local. 2 policiais saíram da viatura, com semblantes sombrios ao observarem a cena, as roupas espalhadas, a esposa enfurecida, a crescente multidão de curiosos. Dale, com um olhar completamente perplexo, acabara de chegar em seu BMW, voltando de uma partida de golfe matinal, entrando de repente no meio de sua vida despedaçada. Os policiais começaram a interrogá-lo, em voz baixa, porém firme. O escândalo era inevitável. A empresa não podia mais abafá-lo. As vans da imprensa chegaram logo depois da polícia, com suas antenas parabólicas abertas como flores predadoras. As provas de Mark, as imagens do drone, a declaração de Lisa, o relato detalhado de Brenda foram rapidamente entregues às autoridades. Dale Peterson foi imediatamente afastado de suas funções e, em seguida, demitido formalmente. Dias depois, ele foi preso por peculato. O enorme volume de mercadorias roubadas, combinado com a rápida confissão de Stan sob pressão, não lhe deixou margem para manobras. Mark e Brenda assistiram juntos aos noticiários, sentados no silêncio da sala de estar de Mark. A foto de Dale preenchia a tela. Seu cabelo, geralmente impecável, agora estava despenteado, seus olhos fundos. Não havia comemoração, apenas uma sensação silenciosa, quase melancólica, de justiça se instalando entre eles. Algumas semanas depois, Brenda começou a terapia, dando início ao longo processo de cura do trauma. Mark a apoiou, levando-a às consultas e ouvindo mais do que falando. Ele frequentemente refletia sobre o preço da traição, as longas sombras que ela projetava e a satisfação, ainda que silenciosa, de defender o que era certo. Mesmo que isso significasse sujar um pouco as mãos e assistir a vida de um homem desmoronar publicamente. Às vezes, essa era a única maneira de realmente fazer uma limpeza geral. A poeira baixou lentamente, como sempre acontece depois da tempestade. O nome de Dale Peterson sumiu das manchetes, substituído por outros escândalos diários. Ele tinha um longo caminho pela frente, tanto legal quanto pessoalmente, um futuro desprovido das ilusões que havia construído com tanto esmero. Suzanne acabou vendendo a casa no condomínio do campo de golfe, o símbolo de uma vida que nunca foi verdadeiramente sua. Brenda continuou sua terapia. A raiva e a humilhação não desapareceram da noite para o dia, mas se tornaram menos intensas, mais administráveis. Ela encontrou um novo emprego, mais tranquilo, fora da estrutura corporativa que havia decepcionado. Mark permaneceu em seu cargo, observando as sutis mudanças nas políticas de RH da empresa, sabendo que a mudança sistêmica costumava ser dolorosamente lenta. Ele ocasionalmente via Suzanne Peterson no supermercado, um aceno de cabeça passando entre eles, um reconhecimento tácito e compartilhado da destruição e da vingança silenciosa que havia remodelado suas vidas. Justiça, Mark entendia, nem sempre era limpa ou estridente. Às vezes, era apenas da ausência de um problema familiar, um espaço silencioso deixado para trás onde antes havia uma tempestade.